Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 21. E quero desafiar vocês a pensar sobre o tema. Existe alguém que sente saudades de você? O versículo 20 de 2 Crônicas 21 diz assim: E se foi sem deixar de si saudades. A palavra saudade significa sentir a ausência de algo ou alguém. E vem do latim solitas, ou solitatis, que significa solidão. Geralmente é um sentimento provocado pela distância ou morte de alguém. Mas o relato de hoje fala de Jeorão, que se foi sem deixar saudades. Ele só fez o que era mal perante o Senhor. Pior ainda, ele seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Ou seja, ele desfez todas as reformas religiosas feitas pelo seu pai. Porém, ai, como são maravilhosos os poréns do Senhor, porque neles podemos contemplar a sua infinita misericórdia. Então, apesar de toda a desgraça trazida por Jeorão, Deus não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo as promessas que lhe havia feito. Então, o que nos afirma que, ainda que se levantem infiéis a meio aos fiéis, o Senhor mantém as suas promessas com fidelidade por amor aos seus fiéis. Como está escrito, o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Está lá em Provérbios 11, 21. A carta do profeta Elias a Jeorão não se tratava ali de um castigo arbitrário da parte de Deus, mas de uma última oportunidade de arrependimento para aquele rei mau. Entretanto, mesmo ciente de tudo isso que ia sobrevir, Jeorão não quis. Permitiu que a enfermidade incurável do pecado lhe consumisse até as entranhas. E ele morreu sem família, sem amigo, sofrendo terríveis agonias, simplesmente porque escolheu viver sem Deus. Mas esse texto, ele me lembra da oportunidade que o Senhor nos concede de arrependimento. Quem sabe você que está me ouvindo hoje, como Jeorão, você veio de um lar cristão, cresceu ouvindo a palavra de Deus e por alguma circunstância você se encontra longe do Senhor. Está frio no seu relacionamento com Ele. Aqui, presta bastante atenção. O Senhor te ama tanto, mas tanto. Então não escolha endurecer o seu coração. Ainda que se sinta só, ainda que suas atitudes tenham feito com que ninguém sinta a sua falta, o Senhor, o nosso Deus, sente saudades de você. Então, volte-se a Ele enquanto existe tempo. Mas antes da gente continuar com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, você será abençoado, vai receber notificações e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então, deixa agora o seu like, comenta, compartilha. Você faz isso de forma rápida e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Seja você, então, um abençoador. E eu quero te pedir também que leia 2 Crônicas 21 todinho para a gente discutir alguns pontos principais. Então, o capítulo ele vai começar justamente com Jeorão, né, que é o filho mais velho de Josafá, assumindo o trono de Judá. Então, começa aí essa sucessão natural, seguindo aí a tradição monárquica hereditária, né? E a sucessão de Jeorão ao trono é marcada ali, né, por um ato, assim, terrível, brutal. Então, após consolidar ali seu poder como rei, Jeorão mata todos os seus irmãos, bem como alguns líderes de Israel. Então, esse ato sanguinário e desumano demonstra sua ambição descontrolada por poder e a disposição de eliminar qualquer ameaça real ou percebida ao seu reinado. Então, esse assassinato em massa de seus próprios irmãos é um reflexo perturbador da corrupção que se estabeleceria em seu reinado. Então, a tradição familiar de retidão e temor a Deus que seu pai Josafá representava é completamente ignorada por Jeorão. Então, em vez de buscar a orientação de Deus e liderar com justiça, ele vai optar por um caminho de crueldade e maldade, que vai dar início a, então, um reinado que vai resultar em graves consequências para o povo de Judá. Então, essa sucessão de Jeorão é marcada por esse contraste gritante entre justiça e piedade de seu pai Josafá, e a crueldade e impiedade que ele próprio demonstra desde o início do seu reinado. Então, essa escolha de matar seus próprios irmãos indica uma profunda falta de escrúpulos e um desejo insaciável de poder.
né? E vai pronunciar aí todos os eventos sombrios que vão se desenrolar aí, incluindo a propagação da idolatria, né? Conflitos militares e até o juízo aí de Deus. A partir ali do versículo 4, nós começamos a ver o que? O contraste, né, desses reinados. Né? Então, nos versículos iniciais, descreve o governo de Jeorão, destacando ali o seu poder, a sua estabilidade, né? Então ele vai fortificar as cidades de Judá, né? Vai estabelecer governadores ali nas terras de Judá, nas cidades de Efraim, né? Aquelas que seu pai Josafá havia conquistado, né? Então, em um primeiro momento, parece que Jeorão estava seguindo os passos do pai, né? Para proteger e fortalecer. No entanto, quando a gente vai observando de forma mais profunda, vai revelando a verdadeira natureza do seu reinado, né, que é, sim, bem aderida à idolatria e rebelião contra Deus. Um dos elementos chaves aí que contribui para essa corrupção de Jeorão é a influência de sua esposa, filha de Acabe, Jezabel. Né? Então, 2 dos monarcas mais ímpios da história de Israel. Então, a aliança matrimonial entre Jeorão e a descendente da casa de Acabe, Jezabel, vai introduzir a idolatria e a impiedade no reino de Judá. Então, essa influência maligna não apenas desvia Jeorão do culto a Deus, mas também o leva a fazer imagens de ídolos e a seduzir o povo de Judá à idolatria. A idolatria é uma abominação aos olhos de Deus e uma violação direta do mandamento, né, que proíbe a adoração de outros deuses além do Senhor, que é o primeiro mandamento. E aí nós temos ali, a partir do versículo 7, vai relatar que o profeta Elias escreve uma carta a Jeorão, anunciando o juízo de Deus que recairia sobre ele devido a essa sua rebelião e a introdução da idolatria em Judá. Então o profeta repreende Jeorão por sua conduta ímpia e anuncia que o Senhor vai ferir seu povo, seus filhos, esposa, além de afligir com uma doença dolorosa e incurável. Então a profecia de Elias destaca aí a justiça de Deus e sua reação às ações pecaminosas dos líderes do povo. Mostra que a idolatria e a impiedade não passariam impunes, mesmo entre os reis de Judá. E aí os versículos 8 e 10 começam a descrever ali os desafios militares, né, que Jeorão enfrentou. Né? Então os edomitas, que eram tradicionalmente considerados descendentes de Esaú e rivais dos israelitas, se revoltam ali contra o domínio de Judá e proclamam sua independência. Além disso, os líbios e os etíopes se juntam a eles e começam a invadir Judá, saqueando ali a cidade de Jerusalém e levando consigo as riquezas, os bens. Então, esses conflitos e invasões são interpretados como um reflexo do juízo de Deus que vai recair ali sobre Jeorão e Judá devido à sua rebelião e idolatria. Então, o enfraquecimento do reino e os ataques dos inimigos são consequências diretas das ações pecaminosas do rei. E aí, a partir ali do versículo 11, nós temos mostrando justamente, né, essa advertência de Elias. A partir do versículo 12 ali, nós temos o quê? A chegada dessa carta de Elias, né, o profeta anunciando ali a vinda do juízo sobre Jeorão. Então, a mensagem é muito clara, né? Deus havia visto a maldade do rei e decidiu agir. Então, o resultado vai ser a doença dolorosa e incurável. E essa doença é justamente a demonstração da justiça de Deus e a sua capacidade de punir o que se desvia dos seus caminhos. Então, existe ali essa natureza deplorável da doença de Jeorão. Né? Então, ela é descrita como uma doença que consome seus órgãos internos, começando ali pelo estômago. Né? Então, é uma imagem bem vívida da sua deteriorização física. E um lembrete angustiante, né, das consequências da sua desobediência. Então, a doença, além de causar sofrimento físico, também deve ter levado Jeorão a uma profunda aflição espiritual e psicológica. Então, a queda do rei, que uma vez ocupou um lugar de poder e influência, agora é evidente para todos. Né? E no versículo 15 ali vai afirmar que Deus trouxe sobre Jeorão o juízo que ele anunciou por meio do profeta Elias. Então, o sofrimento de Jeorão é reconhecido como um ato de justiça de Deus em resposta às ações pecaminosas. Então, esse juízo não apenas recai sobre Jeorão, mas também sobre sua família, pois a doença e o juízo de Deus afetam profundamente seus filhos e esposas. Então, nota aí mais uma vez a importância aí das ações de um líder e a repercussão que tem, né, além da sua vida na vida daqueles que os circundam.
Então, os castigos de Jeorão, né, o castigo de Jeorão, né, é algo bem trágico ali na história de Judá, mas serve aí para a gente entender, né, alguns fundamentos espirituais e morais. Né? Primeiro, demonstra a justiça de Deus, né? Então, ainda que os ímpios pareçam escapar das consequências de seus atos por um tempo, Deus, em sua soberania, não deixa pecado nenhum impune. Então, o castigo de Jeorão é a evidência do compromisso de Deus com a justiça. A gente pode ver também que vai destacar a importância da responsabilidade pessoal. Então, Jeorão não foi forçado a seguir um caminho de impiedade, ele fez escolhas conscientes que o levaram à rebelião contra Deus. Então, o juízo de Deus é um lembrete de que somos responsáveis por nossas ações e que nossas escolhas têm consequência. Por fim, vai ressaltar também o quê? Da busca pela retidão e da obediência a Deus. Então, a queda de Jeorão serve como um alerta para líderes e indivíduos sobre os perigos da idolatria, da rebelião e do afastamento dos princípios de Deus. Então, a obediência a Deus e a busca por seu caminho é fundamental para evitar o juízo de Deus. E aí, quando nós temos ali, caminhando mais para frente, no versículo 16 até o 20, nós vamos observar, vai destacar ali, né, o relato que os filisteus e os árabes, influenciados então pela essa instabilidade e fraqueza do reino de Judá, sobre o governo de Jeorão, invadem então Jerusalém e saqueiam a cidade. Então, eles vão levar as riquezas, os bens valiosos, demonstrando o quê? A vulnerabilidade do reino devido à decadência moral e espiritual do rei. Então, essa invasão também é consequência direta das ações pecaminosas de Jeorão, né? Sua idolatria, sua impiedade, que enfraqueceram Judá, tornando então uma presa fácil para os inimigos externos. E aí, a partir do 18, nós vamos ver o quê? Que a morte dele é marcada por uma notável ausência de homenagens póstumas. Então, ao contrário de seu pai Josafá, que teve um grande funeral e homenagem após sua morte, Jeorão é enterrado sem cerimônia especial nenhuma. Então, essa falta de reconhecimento público e honras póstumas reflete a desaprovação de Deus sobre seu reinado e a má reputação que ele ganhou devido às suas ações pecaminosas. Então, é um contraste aí marcante com a maneira que Josafá foi lembrado e honrado após sua morte. Ali no fim do reinado de Jeorão, né, nós temos aí uma vida marcada por escolhas ímpias, rebelião contra Deus, crueldade como líder, né? Então, os eventos que culminam com sua morte e ali a invasão de Jerusalém pelos filisteus e árabes são um testemunho dessas consequências diretas aí da sua conduta pecaminosa. O desfecho trágico ali vai nos lembrar, né, da importância de aprender com os erros do passado. Então, a história de Jeorão é o exemplo vívido aí de que as más escolhas têm consequências graves e irreparáveis, né? Nos faz refletir sobre a necessidade de buscar a retidão, a obediência a Deus e a liderança justa. Então, trazendo aí, segundo Crônicas 21 para os nossos dias. Então, Jeorão, filho de Josafá, começou seu reinado seguindo os passos do pai, mas logo se afastou dos caminhos. Então, levou o povo a curvar diante de falsos deuses, levou então a essa apostasia e afastamento de Deus. No entanto, mesmo em meio à rebelião de Jeorão, a voz do profeta Elias ecoa. Então, o profeta de Deus não se cala diante da iniquidade, mas traz a mensagem de juízo de Deus. Então, assim como Deus enviou Elias para confrontar a impiedade de Jeorão, ele envia a sua palavra a nós hoje, chamando-nos ao arrependimento e à fidelidade. Elias anunciou o juízo sobre Jeorão, lembrando-nos de que Deus não deixa o pecado impune. Jeorão representa a condição de homem caído, que ao afastar-se de Deus, cai na idolatria e na rebeldia. Sua história nos lembra da necessidade constante de vigilância espiritual. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes, permitindo que o pecado entre furtivamente em nossas vidas e vai nos afastando aos poucos da presença de Deus. A história de Jeorão nos exorta a permanecer firmes na fé, apegando-nos a Cristo como nossa única âncora segura. A esperança
reside na verdade de que Cristo é a nossa redenção, mesmo nas trevas do pecado e do juízo. Então, aquele que enfrentou o juízo de Deus na cruz, levando sobre si os nossos pecados, nos oferece perdão e reconciliação. Em Cristo encontramos a luz que brilha nas nossas trevas, a esperança que transcende nossos erros e falhas. A aliança que Jeorão fez com a filha de Acabe e Jezabel foi uma aliança destrutiva, mas a aliança que nós temos com Cristo é eterna e redentora. Ele é mediador da nova aliança que escreve a lei de Deus em nossos corações e nos capacita a andar em seus caminhos. Então hoje a chamada à conversão ecoa em nossos corações. Então assim como Elias exortou Jeorão ao arrependimento, o Espírito Santo nos convida a nos voltarmos para Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Devemos abandonar todo ídolo e altar que tentam nos seduzir e nos voltar para o Deus vivo que nos ama com um amor eterno. Nossos dias podem estar cheios de desafios espirituais, cheios de tentações, mas em Cristo encontramos a força para vencer. 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, que possamos olhar para Cristo em todos os momentos, lembrando-nos de que, mesmo nas trevas mais profundas, a sua luz brilha e a sua graça é suficiente. Que o exemplo de Jeorão nos leve a buscar a fidelidade a Deus e a encontrar a nossa esperança somente em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E lembre-se, o Senhor tem saudade de você. Amém? Queria que você orasse, clamando ao Senhor por arrependimento e santidade. Busque essa santidade em sua vida, né? E comece a orar também para que haja arrependimento nas nações, na liderança ao redor do mundo, né? Que eles também se voltem para Deus e busquem viver de acordo com os princípios do Senhor. Peça proteção contra a influência do mal. Então devemos orar para que Deus nos proteja da influência do mal e nos dê discernimento para reconhecer e resistir toda tentação que nos afasta dele. Além disso, a gente pode orar também por os nossos amados, para que sejam guardados dessa influência prejudicial, do pecado, da idolatria, que tenham discernimento para entender as coisas. Ore por restauração e renovação espiritual. Deus precisa nos renovar. E espiritualmente, renovar nossa mente, quebrando os ídolos em nossos corações e nos trazendo de volta à sua presença. Além disso, podemos orar por um avivamento espiritual em nossa nação, na nossa igreja, no nosso mundo, para que muitos se voltem para Deus e experimentem a sua graça transformadora. Amém? Que o Senhor te abençoe.